Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, é o seguinte, a PEC Vale Tudo, como você chama, o PEC Kamikaze, que outros estão chamando, passou em 2 turnos no Senado, passou relâmpago, e agora o que você vai nos comentar é as circunstâncias em torno dessa votação. Quem votou, quem não votou, as contradições. Como é que foi isso, Vera? Porque foi uma votação, só um votou contra, que foi o senador José Serra, né? Exato, contradições sobra para todo mundo, né, Sardenberg? O único coerente aí foi o senador José Serra. Hoje se comemora o aniversário do Plano Real, né? Foi implantado, foi colocado em prática em 1º de julho de 1994. Isso. E na véspera dessa efeméride, o PSDB ajudou a enterrar a responsabilidade fiscal, votando a favor dessa PEC, a PEC 01, que tinha enxertos do que seria outra PEC, a PEC 16, né? Foi feita pelo senador Fernando Bezerra Coelho de Afogadilho, com a total participação da Advocacia Geral da União, porque o advogado-geral da União queria se livrar do abacaxi de dar a chancela dele para medidas absolutamente inconstitucionais e ilegais de aumento de gasto às vésperas da eleição, e o Senado acabou por uma quase maioria, o único que votou contra foi o senador José Serra, chancelando se rasgar a lei eleitoral, rasgar a lei de responsabilidade fiscal, rasgar a regra de ouro e o teto de gastos, tudo em nome de uma emergência inventada pelo governo para justificar um gasto fora de hora e um cheque em branco eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. O estranhíssimo dessa questão é que uma candidata à presidência adversária de Bolsonaro, que é a senadora Simone Tebet, seu candidato a vice-presidente na chapa, o senador Tasso Gereissati, toda a bancada do PT, enfim, todo mundo que não tem interesse em dar um cheque eleitoral em branco para Jair Bolsonaro, fez isso meio sob chantagem de que se estaria votando contra as pessoas que sentem fome, quem votasse contra aquilo, Sardenberg, mas a emergência alimentar, né, o aumento da desigualdade, o aumento da fome, tudo isso é uma realidade a qual ninguém aqui está insensível, mas é uma realidade desde muito antes do prazo final previsto pela lei eleitoral. Quem governa com planejamento, com seriedade, com responsabilidade, sabe que existem prazos a partir dos quais não se pode gastar e prevê os gastos antes. Planeja os gastos antes, olha para a situação social do país e fala, eu tenho aqui um desastre social e eu como governante tenho responsabilidade, mas eu também tenho responsabilidade com o que diz a lei eleitoral, que é feita justamente para não dar vantagem econômica para quem está no poder. Então, os gastos têm que ser previstos, planejados e provisionados com antecedência. Sempre foi assim, a lei eleitoral sempre fez essa vedação e o Bolsonaro começa a, de novo, tirar da frente qualquer controle. É assim que os autocratas se impõem. Eles vão pela via legislativa, alargando o seu espaço para agir, para usar os recursos públicos, para interferir nas eleições, porque isso é uma interferência direta nas eleições. Você está injetando na veia do eleitor dinheiro. Quem é que é indiferente a, de repente, você abre o seu cartão lá do benefício e tem 50% a mais naquele mês? Todo mundo vai associar ao presidente da República, até porque a campanha eleitoral do Bolsonaro vai ser, olha, graças ao presidente Jair Bolsonaro, 1.400.000 pessoas mais foram incluídas, e ele teve a sensibilidade de aumentar os recursos, ele não se importou para as proibições da lei, ele foi lá e deu. E o Senado, que foi quem permitiu isso, e agora a Câmara certamente vai confirmar, vai ficar aí alheio a essa história. Quem vai levar os créditos vai ser o Bolsonaro, quem vai levar os votos oriundos disso vai ser o Bolsonaro, com o beneplácito
da oposição e com a consequência permanente de que as regras não valem mais. Porque se você pode conspurcar a legislação uma vez, por que não 2 ou 3? Exatamente, essa é a questão. É o precedente criado, você pode inventar um estado de emergência a qualquer momento e pronto, né? É a banalização do estado de emergência, né? E outra coisa também, né? Super grave, Vera. E no ano que vem, se a gente tiver aí na presidência da República alguém que não seja o presidente Jair Bolsonaro, é na hora de ficar atento àquele discurso que vai vir da herança maldita, porque é uma herança maldita que foi aprovada por todo mundo, né? Herança maldita aprovada por todo mundo, ninguém vai ter essa desculpa, Cássia. É claro que é difícil você se contrapor a uma narrativa segundo a qual, se você votar contra alguma coisa, você está tirando comida dos pobres ou você está impedindo que quem usa combustível trabalhe. Mas isso é puro populismo. Se todo mundo ceder ao populismo, não tem cofre que chegue, não tem orçamento que chegue. E a responsabilidade fiscal existe justamente para você não ter que justificar porque não está votando alguma medida. Olha, eu não posso votar tal medida porque a lei me proíbe. Então a baliza serve inclusive para que os políticos não tenham de ceder a apelos populistas. É para isso que existem os freios e contrapesos, é para isso que existe o Estado legal de direito, é para que as normas ditem o comportamento dos homens públicos e não o mero populismo eleitoral. Aí Bolsonaro, desesperado com a sua situação eleitoral, impinge ao Congresso uma chantagem dessa natureza e o Congresso cede, tendo à frente da presidência do Senado alguém que é um jurista e que tem pretensões a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco disse há alguns meses, não vou permitir que nada inconstitucional seja praticado para, enfim, beneficiar o presidente da República, mas permitiu que com essa votação algo flagrantemente inconstitucional fosse praticado para beneficiar o presidente da República. O Vera, tem um detalhe aqui, que nem é tão detalhe, mas é curioso que o presidente, o ex-presidente Lula chamou a PEC de eleitoral e disse que o Bolsonaro quer comprar o voto. E todo mundo do PT votou na PEC. Ele deveria ter orientado os seus senadores a fazerem o contrário, né? Porque isso é compra de votos, é disso que se trata. E é usar uma emergência que é antiga, que é a inflação, que está de fato corroendo o poder de compra, principalmente dos mais pobres, para justificar um gasto que a lei não permite fazer, gente. É simples assim, simples como isso, não é uma mera formalidade, não é como os senadores disseram nos seus discursos de ontem, a gente vai se ater a formalidades enquanto tem pessoas passando fome. O governo tinha outras formas e outro timing para fazer o que é necessário fazer, sim, acudir as pessoas que estão em emergência alimentar. Mas o que ele está fazendo agora, menos de 4 meses antes da eleição, é comprar voto, é tentar comprar voto na bacia das almas, porque está em desespero. E alguém que está em desespero, como o Bolsonaro já demonstrou muitas vezes que está, não tem limites. Então, não podemos pensar que o limite dele é aumentar o Auxílio Brasil para 600 e dar a Bolsa Caminhoneiro, agora a Bolsa Taxista também, e sabe-se lá mais o que. Ele vai tentar outras coisas daqui para frente. E ele sentiu que se apertar o Congresso, ele consegue. Foi assim que Viktor Orbán começou, foi assim que muitos autocratas se criaram e conseguiram ir minando a democracia a partir de dentro e com o aval do Congresso muitas vezes. Então, o que se praticou ontem é muito grave, tem aí dimensões que a gente ainda não viu e que vão ser extensivas no tempo. Sartenberg, Cássio. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Bom final de semana e até a semana. Até a semana que vem. Um ótimo fim de semana para vocês e para todos os nossos espectadores e ouvintes. Até mais, Vera.